Do medo à esperança, onde nos leva esta reflexão? Boa tarde de novo. Leva-nos justamente, nós tentámos pôr os dedos na ferida daquilo que consideramos o mal social, nos locais de trabalho, na política, na vida social, no Estado e também nos afetos, no amor e no desamor. É por aí, e a mim surpreendeu-me, confesso-lhe, não tive a ocasião de ler o livro completamente, mas confesso que me surpreendeu o começo do livro. É sobre o amor que o livro começa a falar. Porque o amor e a relação com o outro, relaciono-me contigo, logo existo. É um bocadinho a nossa máxima, ou seja, nós temos que conseguir reconstruir relações com os outros, seja de afeto, seja a forma como vivemos os casamentos. Eu chamo a atenção que uma parte dos casamentos em Portugal mantém-se porque as pessoas têm uma dívida ao banco para pagar uma casa em comum, não é porque queiram cuidar e amar o outro, porque por várias razões isso foi esgotado, e estou a dar dados oficiais, portanto não é só a prática clínica, nem a observação social, são dados mesmo. É a relação com as crianças. Nós sabemos que há determinadas penitenciárias onde os presos têm mais tempo livre do que as crianças para brincar hoje. Nós temos jovens que conseguem estar horas sozinhos dentro de um quarto com um computador. E o problema não é só se eles estão a ver alguma coisa violenta, é que eles não estão a brincar, eles não se estão a relacionar com o outro. E o relacionar com o outro não é uma coisa teórica, não é eu gosto de conversar com o Henrique, é eu tenho que conversar, nós temos que fazer as coisas, ou seja, eu tenho que brincar, agora, eu tenho que jogar. Deixe-me só interromper por um instante, porque também acho esta capa muito feliz e é um pouco o retrato da sociedade atual. Vemos uma série de pessoas que se atravessam uma rua, um parque, uma praça, não sabemos, mas estão todas isoladas, embora cada uma delas, ou quase todas elas, tenham na mão um telemóvel ou alguma coisa que as faz comunicar com um suposto alguém. Esse é um retrato da sociedade atual. Esta imagem duríssima de uma sociedade que nunca teve tanta gente e tanta gente sozinha. E a solidão aqui é uma das chaves da existência da depressão, não é? E o sair da solidão. Agora, isto tem algumas reflexões que nós fazemos, tem a ver, por exemplo, com como a incapacidade e os conflitos decorrentes das relações levam, por exemplo, as pessoas, seja no trabalho, seja nos afetos, a colocar todo o seu afeto num animal ou numa coisa, num jogo, numa coleção de... São substituições. São substituições, mas que não substituem, porque nós somos felizes com o outro. Toda a criação é coletiva, ou seja, nós ganhamos liberdade individual na relação coletiva com os outros. E nós assistimos a isto. Veja este exemplo, Henrique. Talvez uma boa parte das pessoas receba mais flores quando morre, ou seja, não recebe, do que em vida. Havia um fado de Coimbra que dizia, quando eu morrer, para mim, rosas brancas nunca há escolha, que as não teve na vida, para que tê-las na morte. E isso, nós não devemos pensar nisso. Nós não devemos pensar que às vezes encontramos familiares num funeral, mas não os encontramos para almoçar. E isso tem a ver com as nossas escolhas de vida. Aqui um exemplo que dão, já não sei quem, se a Raquel, se o António Coimbra de Matos, um exemplo muito engraçado de um pai que comunica a sua própria morte para conseguir ter os filhos e a família reunida do Natal. É um exemplo dessa solidão e da única forma de a poder contrariar. Claro, e isso é demonstrativo desta nossa incapacidade de pegar no outro, de cuidar do outro, de olhar o outro, o que também implica gerir conflitos. Porque estar com o outro é sempre uma negociação. Estar com o outro significa que a nossa vontade não é aplicada a 100%, não é? Portanto, é aqui... Mas essa negociação, esse balanço, aprende-se. E também se aprende nos locais de trabalho. Por exemplo, os locais de trabalho estão a tornar-se, porque as pessoas não têm tempo, porque quem trabalha está exausto, triplicaram as tarefas, aumentou brutalmente a jornada de trabalho. E os locais de trabalho são de competição permanente. Então, nós não somos avaliados pela quantidade de equipas que reunimos para fazer um trabalho superior a nós individualmente, porque é a equipa. Nós somos avaliados pela quantidade de pessoas que deixámos no caminho, que fomos derrotando no caminho. Isto tem um efeito emocional em nós, não tínhamos dúvidas nenhumas. Antes de Raquel avançar para essa parte do livro, que aliás lhe é muito cara, o trabalho e os conflitos sociais gerados por essa competitividade, tem vários trabalhos e é a sua área de interesse, digamos. Antes de ir aí, voltando um pouco mais atrás às relações de amor, é aí que começa o medo.
Aí começa o medo de rejeição, de não ser aceite, de incompreensão. É aí que começam os medos. Eu vou Ou agora há arriscar, muitos medos. uma vez que não está cá o António Coimbra de Matos, vou arriscar algo que ele diz aqui no livro. Não queria falar por ele, mas acho que ele não vai ficar zangado comigo se eu o disser. Ele tem sido um grande defensor de que as relações de amor nos primeiros anos de vida são fundamentais para nos dar força, coragem, resiliência. E, portanto, tempo de afeto, não é? Tempo com quem nos ama. Isso é muito importante. Eu acrescentaria que também é fundamental para essas relações de amor o tempo que nós nos dedicamos não só a ser amados e, portanto, sair um bocado desse amor narcísico, que é o gostam de nós, e tentar dar a volta pela ação, pelo verbo. O que é que eu quero dizer com isto para não ser chata aos telespectadores? É que nós comecemos nós próprios a amar, agarremos na pessoa com quem vivemos e em vez de ficar a ver televisão naquela noite, vamos fazer qualquer coisa. Vamos dar um passeio com ela e conversar com ela, por exemplo. Vamos pegar nos nossos filhos ao final de semana. Há um jogo de sedução, de atração que se deve manter nesse relacionamento. Claro, porque o amor estar a inventar, a criar a rotina. relação diariamente. Sim, mas isso também implica, lá está, por isso é que nós fazemos aqui uma coisa entre o social e o pessoal. É difícil alguém que teve 4 horas num transporte público, que teve 8 horas ou 10 de trabalho, imensos conflitos para gerir, chega à casa e vai fazer amor. E é engraçado esta palavra do fazer amor, eu queria chamar a atenção para algo que nós chamamos muito no livro. O fazer amor é um verbo, nós fazemos amor, nós também podemos dizer o amor, não é? É bom receber cartas de amor e mandar, ou e-mails hoje em dia. Mas o fazer, ou seja, o fazer como a ação, mas e isso não é só nas nossas relações. Ou seja, não é só nas nossas relações afetivas. Ela é também com os filhos. Nós temos que ter esta atitude de pegar nos filhos e dizer assim: eu sei que tu queres ver televisão, mas nós agora vamos conversar, vamos sair, vamos julgar, vamos estar um com o outro. O estar um com o outro não é estar como nesta capa do livro, em que cada um está consigo, porque, claro, há momentos sós e são momentos, não é isso que está aqui a questionar. Há necessidade de momentos de reflexão, de introspeção. Claro. Raquel, avança mais um pouco. Há outro assunto logo pegado ao amor, que é o sexo. E aqui nota uma observação, salvo erro sua, no caso de que, por exemplo, nos manuais escolares, a palavra sexo aparece sempre relacionada e apenas com procriação ou com as doenças que pode provocar. É sempre, não é? É um defeito. E uma das lembranças que nós fazemos aqui é justamente que a educação sexual para o prazer e para o afeto não é feita como se ela fosse adquirida. Ela não é adquirida, justamente. Nós temos a educação sexual para saber como evitar doenças sexualmente transmissíveis e como evitar engravidar. Mas nós não temos uma educação sexual para o afeto e para o prazer. E uma das coisas que nós chamamos a atenção é que a palavra clitóris é praticamente proibida na nossa sociedade. Que tem aqui um órgão específico da mulher que tem a ver com o prazer. Aliás, sabe-se hoje que é um dos órgãos que só tem como função o prazer. E que é um órgão, enfim, complexo e que, obviamente, como tudo o que envolve o sexo, tem uma dimensão de afeto, psicológica, física. É engraçado que há determinadas sociedades no século XX, depois da guerra, onde se fala abertamente do sexo ligado com o prazer, ligado com o afeto, não é só com o prazer estritamente. Mas o clitóris esteve desaparecido e proibido, aliás, desde o Renascimento. No Renascimento foi amplamente estudado, até às primeiras anatomistas norte-americanas depois da guerra. Portanto, foram mais ou menos 500 anos. O Freud, o António Coimbra de Matos cita, dizia que era uma... Quer dizer, não dava relevância nenhuma ao prazer feminino, por exemplo. Portanto, e nós estamos a falar do fundador da psicanálise. Estas questões merecem também uma reflexão, não merecem? Porque quando nós normalmente não conversamos com os nossos filhos, nem os professores conversam com as crianças na escola, sobre afeto, também sobre afeto sexual, ou seja, como é que nós nos vamos relacionar. Raquel, o tempo vai fluindo muito rápido. Passamos desses medos ou dessas razões, das frustrações e de medos que já abordámos, para então avançar um pouco para as áreas do trabalho,
as áreas sociais, em que também há vasta reflexão aqui. Pedi agora um pouco mais de capacidade de síntese. Não, a reflexão fundamental é que nós precisamos de tempo e nós não temos tempo. Precisamos de cooperar. Aqui também. Precisamos de cooperar nos locais de trabalho, em vez de só competir. A competição para ver como é que o coletivo funciona melhor é uma boa competição. A competição para ver como é que se vai destruir o do lado é uma má competição. Precisamos de dividir mais o trabalho e ter menos hierarquias, distribuir mais responsabilidades. E eu não queria aqui ser paternalista, porque não sou. Eu acho que o problema não é só dos de cima que se habituaram a mandar, é também dos de baixo que se habituaram a obedecer numa cadeia sucessiva, não é? Por exemplo, as pessoas... Cada vez com mais precários no emprego, como é que se pode contrariar? Com organização social e política. Os trabalhadores têm que aprender... Organizem-se. Os trabalhadores têm que aprender a organizar-se, têm que se juntar uns com os outros, têm que se ouvir uns com os outros democraticamente, porque, obviamente, os trabalhadores, não só os precários, mas, sobretudo, os precários só serão fortes se estiverem organizados coletivamente. Essa é uma das mensagens do livro. Organizem-se. Os sindicatos hoje são desfocados dessa realidade? Os sindicatos estão fortemente burocratizados. Há um problema dos sindicatos que aparentemente ninguém quer enfrentar, que tem a ver com os dirigentes sindicais têm se entranizado nos postos de direção, não há renovação. Mas há um entendimento das novas relações de trabalho? Há um entendimento... Capacidade para o enfrentar e contrariar? Há um entendimento em palavras. Não há um entendimento organizativo e capaz de o enfrentar. Sobretudo numa altura em que não é tão difícil assim. Por exemplo, nós temos produção em cadeia hoje em dia. Isso significa que, se quiserem ter força num hospital para impor uma greve ou uma paralisação Basta que os serviços que fazem a limpeza paralisem. Basta que os serviços de limpeza ou informáticos. E os médicos podem fazer um fundo de greve para os informáticos ou para a limpeza. Mas requer solidariedade. Requer solidariedade, requer menos corporativismo, requer mais organização e requer também, por exemplo, pensa-se muito na greve como o ato de paralisação de força. A greve é o ato de paralisação de força, mas antes disso é toda a preparação. E a preparação significa o quê? Mais uma vez, relações de confiança, encontros. Raquel, para terminar, tenho que terminar. Posso resumir tudo isto? Afinal, quem tem medo não compra um cão. Não. É um excelente resumo. Quem tem medo abraça o outro, encontra-se com o outro. Raquel, muito obrigado por ter vindo esta tarde à TVI, dar-nos conta do medo à esperança, escrito depois de conversas entre Raquel Varela e António Coimbra de Matos, um psicanalista eminente de Portugal.